Sorrindo para a vida por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Que alegria estarmos juntos nessa quinta-feira, dia 8 de maio. E a expectativa grande, né, gente? Para quem está acompanhando aqui toda a programação da Canção Nova, ou melhor, para quem está acompanhando todos os veículos de comunicação, na hora que você liga em qualquer rede social, ou aí no YouTube, ou em qualquer veículo de comunicação, a gente ouve falar da expectativa do nosso querido Papa, que está para ser eleito. Então é assim, nesse clima também de expectativa, que a gente começa o nosso Sorrindo para a Vida. Nós que somos igreja, nós que temos esse coração diante de Deus. É muito bonito esse momento que a gente vive. Enquanto eu acompanhava já, na manhã de hoje aí, nós tivemos já essa primeira fumaça, né? A fumaça preta, né? A fumaça que saiu ali de cima da Capela Sistina, daquele telhado da Capela Sistina, onde estão reunidos os nossos cardeais. Nós vimos então, já na manhã de hoje, era umas 10 para as 7 da manhã aqui no Brasil. Eu estava acompanhando direitinho. Lá também surpresa para quem estava em Roma, porque era 10 para meio-dia. A previsão era de sair por volta do meio-dia e meio, porque aqui teve mais cedo, acabou não aparecendo, não teve nenhum resultado. Então aquela expectativa hoje, na verdade, já aconteceram 3 escrutínios, né? 3 votações ali dos nossos cardeais para a eleição do novo Papa. Então, porém, só tivemos 2 fumaças saindo, a de ontem e a de hoje, aqui cedinho para nós aqui no Brasil, às 10 para as 7 da manhã, e a gente segue nessa expectativa. Assim também deve estar o nosso coração diante de Deus. Como é que você está hoje, nessa quinta-feira? Coloque o seu coração, então, na expectativa do que Deus vai realizar. E eu quero dizer para você, Deus sempre sabe o que é melhor. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, os seus filhos amados. Então, a gente só pode esperar de Deus coisas boas. Assim como nós aprendemos, de Deus só podem vir coisas boas. Falando em coisa boa, deixa eu partilhar com você aqui, quem já está na bancada de hoje. Vai ter partilha da palavra. Tem mais de um músico, aliás, aqui na nossa bancada de hoje. E é muito bom a gente estar junto, porque a Canção Nova respira essa expectativa dos novos ares. Novos ares também partilhados aqui na palavra de hoje. E na minha boa companhia aqui, do meu lado esquerdo, Peter de Laura, meu irmão de comunidade, bem-vindo. Prazer, Tiagão, tamo junto, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Uma alegria estar entre irmãos, né? É uma bênção estarmos juntos no Sorrindo para a Vida, preparando o nosso coração para viver a palavra de Deus, né? Preparar o nosso coração para o dia de hoje. Como disse bem o Tiago, preparar o nosso coração para esses novos ares, inclusive dentro dessa expectativa na nossa igreja. Existe um novo tempo que já está lá no coração de Deus e que agora nós vamos viver. É maravilhoso perceber isso, né? Claro, os homens reunidos ali em conclave, né? Seres humanos como nós, os cardeais ali em oração, reunidos para discernir a vontade de Deus, vontade essa que já existe. Pensa nisso, né? Deus já sabe quem será o novo Papa, e com esse novo Papa também vamos viver um novo tempo, e nós precisamos estar preparados para viver esse novo tempo também. Então eu já coloco para você a passagem que nós vamos meditar, falando justamente disso. Estamos vivendo isso na nossa igreja, e a pergunta é, nós estamos preparados também para cumprir a vontade de Deus ao nosso respeito? Você está preparado, né? Você está pronto para servir a Deus, para ouvir a sua vontade e cumpri-la? Esse é o nosso desafio no dia de hoje. Então já coloca aí a palavra, tá? Prepara aí, anota aí a palavra de Deus, já pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 2, do versículo do 1 ao 8, tá? Romanos 12, de 1 ao 8, nós vamos perceber isso. Estamos preparados? Ainda não muito? Quais são os empecilhos que me impedem de servir a Deus, que me impedem de ir quando Ele manda, de parar quando Ele pede? Então, vamos ouvir a meditação de hoje. Eu tenho certeza que vai mexer com todos nós, inclusive comigo, tá bom? Amém, maravilha. E aqui do meu lado direito, como sempre, às manhãs, ele vem com esse toque que quem acompanha o Sorrindo para a Vida já sabe o dia que o sapo está ou não está, tá bom? Porque tem um jeito
particular, não é verdade? Ele está aqui. Maestro Sapo, bom dia, bem-vindo. Maravilha, maravilha, bom dia, Você bom está mais dia. pertinho da gente aqui. Então, hoje eu estou aqui no lugar do cantor. Vocês estão facilitando comigo, viu? Vocês dois, viu? Daqui a pouco eu solto minha voz aqui, ó, ninguém chama mais vocês, hein? Brincadeira, não, cantar jamais isso vai acontecer. Bom dia, família Canção Nova. É isso aí, tamo junto. Tamo junto, Sempre Sapão, junto. na expectativa do Papa aí Opa, também. já sai essa fumaça branca aí, já. E é muito bonito ver esse movimento, esse mover de toda a nossa igreja, mas achei importante também a palavra que o Peter já nos trouxe, dessa prontidão. E aí? E se Deus nos chamar? E se Deus tem uma proposta para cada um de nós, onde tudo pode mudar? Eu me lembrava ali, quando ele começou a partilha, eu já me lembrei do Padre Jonas, porque às vezes, como você disse, né, Peter? Deus já sabe quem é o novo Papa. E por vezes, a gente que conviveu com o Padre Jonas aqui, o nosso pai fundador, ele dizia que Deus mudou tudo ali. Deus tinha dado uma inspiração e Deus de repente mudou. Na verdade, Deus o revelou um pouco mais do que ele tinha para aquele momento. Para o coração do padre, era Deus mudando, mas para Deus ele já sabia o que ele queria. Então, assim também acontece no momento como esse que nós vivemos de conclave. Deus já sabe quem ele tem. A gente vai opinando, a gente ouve tanta coisa, né? Já foram eleitos segundo as vozes humanas, ou aí segundo as mídias, pelo menos alguns papas, né? Durante esses dias, desde o falecimento do Papa Francisco. Porém, um é aquele que está no coração de Deus, e desde que o Papa Francisco faleceu, me veio isso. Que novos ares será que nós viveremos, né? Que sopro é esse que Deus tem para os nossos dias, para a história dos dias que viveremos. Então, é essa expectativa que nós temos. E ela está aqui conosco também, sempre nas Mães do Sorrindo para a Vida. Valdênia Vieira, vamos estarmos juntos, minha irmã. Bom estarmos juntos, Tiago. Bom dia, Peter. Bom dia, Val. Bom dia, Sá. Eu estou entre os meninos hoje, gente. Que coisa boa. Bom dia para toda a família Canção Nova. Deus abençoe você. Obrigada pela sintonia, obrigada por estarmos juntos, porque a sua presença do outro lado é também testemunho da ação de Deus. Foi Deus quem nos uniu, foi Deus quem nos colocou nesse lugar. Deus tem o controle de todas as coisas e nós submetemos a nossa vida ao controle de Deus. Então, já nesse momento, coloque aí a sua vida na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e diga a Ele: Senhor, hoje conduza a minha vida, conduza os meus passos. É quinta-feira de adoração, meus irmãos. Verdade. Um dia especial de louvor aqui na Canção Nova. E você que é da família já sabe que é aquela espiritualidade diferenciada para nos recordar que o centro de nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente diz juntos: graças e louvores se deem agora e a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento Ao Santíssimo Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Já em gratidão, porque como vocês disseram, Deus sabe, Deus já escolheu o novo sumo pontífice e nós já o amamos. E nós por ele dizemos: graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramento. Tiago, eu aceito café. Ah, com certeza. Nós aceitamos. Você também, Peter? Claro, sempre. Sempre. Olha, enquanto o Tiago vai dando cafezinho pra gente aqui, eu Seu quero... Daval, viu? Então vai. É o meu? Então manda ver, gente. Vira. Capricha. Eu quero abraçar todo mundo do Brasil inteiro. Não deu para eu trazer aqui. Eu não tive a oportunidade de ver o bilhete, mas nós ganhamos aqui no programa. Nossa, meu baldinho mesmo. É isso aqui mesmo, né? Esse tantinho. É mais ou menos por aí, né? Esse tantinho aqui. Olha só, quero agradecer a tantas pessoas que ao longo desses dias foram trazendo doações. Já vou mostrar aqui a bancada com a generosidade do povo de Deus, mas o café me recordou agora. A gente ganhou um saco enorme, gente. Nas minhas contas tem pelo menos uns 5 quilos de tapioca. Oi, que Então, beleza. muito obrigada ao povo de Jesus. Eu não tive tempo ainda de ver o bilhetinho, tá bom? Entregaram lá na minha sala, mas eu agradeço com todo amor e carinho. Você lembrando a de você. café, você lembrou que você ganhou. Eu lembrei que eu ganhei. Eu lembrei que eu quebrei minha garrafa hoje de manhã. Sério? Quebrei minha garrafa de café, gente. Vou tomar um cafezinho. Que Ai, meu gostoso Deus, demais. perdeu o café. Obrigado, vovó Josefa. Mãe da Divina Providência, providenciar. E outra garrafa para mim. Amém.
Pediu Davi para te dar uma de presente. Amém. Olha só. Obrigada pelo café aqui, Tomé. Vamos lá. Eu quero agradecer, falando da generosidade, a todos os sócios da Canção Nova. Eu vi aqui já um recadinho de uma pessoa e depois vou pedir... Ah, ela já está preparando o tablet ali para mim. As pessoas parabenizando o Departamento de Jornalismo Canção Nova por essa belíssima cobertura que nós estamos Nossa, tá fazendo. bonito mesmo, ó. viu? Já pego Muito aqui. legal. A Thaís... Ela diz assim, bom dia, bancada. Gostaria de parabenizar a equipe de jornalismo. Ei, equipe, eu amo o departamento de jornalismo, é do meu coração. Ela diz assim, por trazer essas notícias, tanto o departamento aqui do Brasil, quanto a equipe que está no Vaticano, mostrando para nós a realidade do conclave. Aprendi muito com toda a equipe de jornalismo, Ronaldo, Rodrigo e os seus convidados. E ela disse o quê, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Exatamente, a Thaís está certíssima. É por isso que nós ajudamos a Canção Nova. Porque de Roma, todos os canais de TV, o Thiago também dizia assim, as redes sociais, as TVs, não é só ligar na Canção Nova, né? Mas o mundo inteiro... Todos os canais de comunicação, né? Estão voltados para o Vaticano. E já pensou, se não fosse o sócio, não teríamos condições de fazer. E bonito, Seria né? impossível. É verdade, e bonito que a Canção Nova está lá em Roma e passa para cada um que assiste a programação da Canção Nova durante o conclave um olhar católico do que está acontecendo. Ótimo. Né? O Thiago também ponderou muito bem, né? E acaba sendo uma crítica muito boa para a gente, para nós católicos, pensarmos, né? Porque as várias mídias seculares, que não têm essa visão tão católica assim, vão elegendo, né? Vão elegendo pela cabeça, achando que é uma Muita votação especulação, comum. né? Especulação. O pessoal gosta de um sensacionalismo também. A Canção Nova não. Vai por outro caminho. Um caminho de quem está olhando tudo isso com um olhar católico, né? É uma sucessão papal, não é a sucessão do Papa Francisco, é a sucessão de Pedro, né? Então é a continuidade da nossa igreja. Então esse olhar cristão católico, a Canção Nova tem feito muito bem, e parabéns para toda a nossa equipe que está em Roma. É muito bonito ver, né? Porque a gente não está improvisando algo que a gente está aprendendo agora. Exato. A gente está comunicando algo que a gente vive no nosso dia a dia. Para as outras mídias, eles vão tentar aprender, pescar um pouco ali, outro aqui, para dar uma notícia de algo que eles não conhecem. Porém, para nós, é algo que é o nosso dia a dia. É como a gente clamar o Espírito Santo, é como a gente rezar um Pai Nosso, é como a gente participar de uma celebração da Santa Missa, é como nesses dias a gente rezar um rosário. Para eles, parece que é algo muito novo, que eles vão ter que aprender para comunicar. Para nós, não. Eu digo isso porque quando foi na JMJ de 2013, a gente teve a experiência, alguns de nós, músicos católicos, eu estive ali na apresentação, junto com alguns irmãos da comunidade Shalom, o Diego Fernandes, outros cantores da JMJ. Então era assim o início do papado aí do Papa Francisco, né? Do nosso sumo pontífice. E quando chegou ali nos bastidores, como estava todo mundo envolvido ali nas transmissões, então eles tentaram colocar até atores, né, globais para apresentarem. Só que quando a gente foi fazer a apresentação, a gente foi falar de algo que a gente vivia. Eles foram falar de algo que eles estavam lendo ou tentando aprender. Então, realmente, desculpa, assim, não é por vaidade, mas é por experiência. Não tinha comparação a gente falando do que a gente vive no nosso dia a dia do que esses outros vão tentar comunicar ou até opinar sobre o que pouco entendem, e é o que acontece nos nossos dias, né, Valdeir? É verdade. Então é por isso que eu ajudo a Canção Nova, viu, sócio? Obrigada. É o seu algo a mais, é a sua fidelidade, é o seu amor à obra que faz com que a Canção Nova tenha a oportunidade de levar nosso Senhor Jesus Cristo também dessa forma. Quero abraçar, então, as pessoas que foram deixando generoso. Gente, esse aqui eu trouxe. Ainda tinha um generoso, foram entregar lá em casa, pensa. Então, quero agradecer. É que foi uma sequência boa de grandes acampamentos, Foi uma sequência boa de acampamento, Sim. trouxe uma sacola, literalmente sacola cheia. Peter, com você aqui eu não posso perder a oportunidade. Sim. Esse generoso, como chamaríamos? Esse aí é o perfumoroso. Perfumoroso? Ah, Que meu é Deus. Eu colocaria outro nome nele, olhando o nome do perfume que está ali, Egeu Oneroso. Eu sou obrigada
obrigada a dizer que ficou melhor. Muito bom, muito bom. E olha só, e esse aqui, gente, esse aqui foi customizado mesmo. Caravana de São José de Anchieta. Colocaram até uma alcinha aqui, ó. Celso, consegue pegar no detalhe? A caravana pegou aqui. E é uma caixa, não sei como, viu, Peter, que a gente vai chamar, mas tem um tucano. É um tucanoso. Tucanoso. E eles colocaram tudo para a maior glória de Deus. Então pensa, generosidade aqui e é tudo para a maior glória de Deus. Escreveram certinho. Obrigada a todos dessa caravana e disseram, a Canção Nova é um lugar que te leva para o céu. Amém. Amém. É isso mesmo. Então eu agradeço. Esse aqui botaram um Val até com uma carinha. Gostei. Val, Romaria de Itu, presente. E também colocou, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Beijão para todos. Mandou um abraço aqui, falou um recadinho para o Márcio Mendes, que está rezando e acompanhando o livro do Márcio Mendes, A Luta de Cada Dia. Muito obrigada. Essa aqui vale a pena a gente mostrar a carinha, que botou o Val bem simpático aqui, sorridente também, ó. Eu fico imaginando, porque você tem ido cada vez mais em missões, assim. Se a gente vai nas missões, o pessoal pede pra gente, vai lá, entrega pra Val lá no Sorrindo pra Vida. Isso acontece com a gente, com o Pierre também já deve. Direto. Se eles entregam pra gente entrega pra Val, eu tô imaginando quando você está no lugar, se isso realmente não se amplifica, né? Ó, o Padre Bruno, ele tá com uma sacola. Atenção, Gravatar, não falei tudo ainda, porque tem algumas coisas na mala do padre. Vocês tiveram recente lá. A gente teve recente 30 lá, anos. não dá Aliás, pra foi trazer lindo, né? tudo. Nossa, quanta na gente minha ali, mala. né, Val? Foi lindo. Nossa, eu Espetáculo. acompanhei as postagens. Parabéns pro pessoal da nossa Casa de Missão. Fez um evento lindo, cheio de gente. Essa missão é histórica para Canção Nova, né? É 1º de maio lá, histórico, em Gravataí. Nossa, olha, Deus abençoe cada um que esteve presente nesse evento. Parabéns, Padre Bruno. Estou falando aqui parabéns para a Val também. E todos que estiveram envolvidos aí no acampamento. Mas pelas mídias sociais, a gente acompanhando, a gente percebeu a grandiosidade ali do momento. Então, olha, sensacional. Esse aqui, Peter, como é que a gente chama esse generoso? Esse é um... Deixa eu contar a história. Ah, tá. Essa aqui, ela falou assim, eu não tinha onde juntar as moedas e deixar a doação do santuário. Então, isso aqui é uma meia. Que lindo. Tá certo, Vou gente. surpreender você com o nome desse daí. Fala pra mim. É o Natauroso. Essa meia não é de Natal, não. Mas é para Natal. No Natal a gente lembra da meia, A gente que põe- o pessoal coloca lá o presente. Põe um presente na meia, tá certo. Tá aí, ó. Olha, eu quero agradecer a pessoa Já que é me o presente de entregou. Natal antecipado, bem Esse aqui? antecipado. Esse aí, Esse tá bonito. O sapo, quando tá vê uns maneiraço. dentes, ele fica doido. Quando eu peguei esse aqui, sapo, a pessoa me entregou, eu falei, gente, esse aqui o sapo vai querer. Eu gosto do carrinho, eu gosto. Ele gosta de levar para casa. A gente esvazia no... tem até a suspensãozinha ali, Tem, né? menino, olha que legal. Olha. Maneiraço. Tá aqui Lindo. cheinho também. Olha, brincadeiras à parte, porque a gente nunca perde essa alegria. Mas é com essas moedas que a Canção Nova vai salvando almas. Muito, muito obrigada a você que vem aos nossos eventos e nos ajuda dessa forma. Deus lhe pague mesmo. O Tiago tem mais recadinho, mas, Tiago, deixa eu só pegar aqui o gancho. Porque é o seguinte, aqui é o algo a mais, mas a Canção Nova tem pedido a fidelidade dos sócios, Peter, Sapo, Tiago, você que já nos acompanha todos os dias, tanto no cartão de crédito quanto no débito automático, que aí isso garante a fidelidade. Então nós estamos num convite, uma convocação para aqueles que podem aumentar a doação pelo cartão, pelo débito, ou, se for possível, você que ajuda, eu ajudo sempre pelo Pix, eu ajudo pelo boleto, eu ajudo pelo carnê. Mas você tem condições de nos ajudar ou pelo cartão ou pelo débito? Se você puder, você vai nos ajudar, mas é demais. Então pense um pouquinho e, se for possível, já entre em contato conosco com a nossa central de atendimento lá no 12 3186-2600. 12 3186-2600. Estou com um terço na mão porque o terço que é aqui dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora, vem com uma oração de Maria Auxiliadora, protetora do lar. Então você vai poder rezar o texto e também fazer a oração. É um presente para todos aqueles que estão mudando a sua forma de contribuição. Sabe, Tiago, a gente faz questão de sinalizar a nossa gratidão, não só com as orações, não só com o nosso abraço, com o nosso amor, mas que a gente quer materializar. Sim. Como não dá para a gente ir à casa da pessoa, a gente leva algo que para nós
é um símbolo de vínculo, de oração, de filiação, porque somos de Nossa Senhora, filhos de Maria, e é também para que você tenha certeza desse compromisso espiritual que nós temos junto a você. Então, o terço é esse sinal de que nós estamos, de fato, comprometidos com você e com a sua família, é sinal do nosso amor por você. Quem puder, sócio pelo boleto ou pelo cartão, muda, débito ou, aliás, sócio pelo boleto ou pelo carnê, pode mudar para débito ou cartão. E quem já é por esses métodos, por essas formas, se puder aumentar um pouquinho, nos ajuda bastante. Muito obrigado, desde já. Nós dizemos a cada sócio, a cada um que faz parte dessa família Canção Nova. É muito bonito ver, porque eu me recordava, pensando isso tudo, né? A transmissão de Roma, a beleza do que nós temos comunicado. E quando a gente vai lembrando de como tudo começou, a gente olha para essa chácara de Santa Cruz. Eu venho aqui na Canção Nova desde 95, quando começaram os primeiros acampamentos de oração. Era tudo diferente do que a gente vê hoje. Quando a gente chega ali pertinho, perto dos confessionários, tem um lugarzinho que tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Foi ali que o Padre Jonas lançou aquela medalha milagrosa para clamar a Deus esse lugar. Então, quando a gente olha tanto o nosso espaço físico aqui no que se transformou, mas também o legado do Padre Jonas chegando mais longe, em Roma, em Portugal, na Terra Santa, na França, na África, no Paraguai, o Peter esteve lá recente. Então, é de fato um milagre aos nossos olhos. É muito bonito poder contemplar tudo isso que é a Canção Nova, graças a você. Quantos sócios que a gente encontra e fala: olha, Tiago, eu já sou sócio há 20... Quando eu digo, eu tenho 23 anos de Canção Nova. Nossa, eu sou sócio há 23 anos, sou sócio há 25 anos, sou sócio há 30 anos. Muito obrigado, tá? Graças a você e a sua generosidade, nós temos ido mais longe. E queremos continuar, permanecer até onde Deus quiser que nós cheguemos. Tudo isso passa por você, passa pela sua generosidade. Muito obrigado, tá? E eu quero partilhar também com vocês, porque teve um momento ali que a Valdênia dizia do livro do Márcio Mendes, de alguém que está fazendo uma experiência com Deus do livro do Márcio Mendes, e desde o início a gente está falando sobre ele, Padre Jonas. Então quero indicar aqui também, na manhã de hoje, esse livro que conta bastante da história do Padre Jonas. O livro O Padre. A gente tem na nossa loja Canção Nova, loja.cançãonova.com, ou liga aqui também no 12 31 86 2600. Você pode adquirir esse livro para conhecer um pouco mais essa obra que você tem ajudado. E se ainda não ajuda, conheça para ajudar. É tão bonito quando você conhece a história, porque como a palavra de Deus nos ensina, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Vamos conhecer um pouco mais a história do Padre Jonas e, na história dele, a história da Canção Nova. Já que eu estou indicando o livro do Padre, tem também novidade. A gente estava na expectativa de um novo, então tem mais um novo. Mais que um amigo, um irmão. Vou colocar até do lado aqui, para você ver que é como se fosse uma sequência, algo que se completa, né? Porque a Canção Nova, ela de fato existe também graças à inspiração do Padre Jonas, mas graças a esse que é o cofundador, junto com a Luzia Santiago, também que realizou o que o Padre Jonas sonhou. A gente ouve sempre essas histórias aqui. Então, para que você conheça um pouco mais da Canção Nova, o livro O Padre e o livro, a gente de cara já lê Um Irmão, né? Mais do que um amigo, um irmão, Minha Vida ao Lado do Padre Jonas Abib, o Wellington Silva Jardim. Está aí a indicação de hoje também do nosso Davi, tá bom? 12 31 86 2600. O Peter, que esteve ali também na casa do Padre Jonas por um tempo como sentinela, né? Sim. Ainda na época em que o padre estava bem doente, mas também nessa fase você conviveu bastante na casa do padre. Sim, claro. É porque o Padre Jonas e o Eto, eles sempre tiveram uma parceria muito bonita entre inspiração e execução, né? O Eto sempre foi esse braço que acreditava nas inspirações que Deus dava ao Padre Jonas sem questionar, né? Tanto que no início da Canção Nova, não sei se todos conhecem um pouco essa história, mas passaram outros administradores aqui, né, na Canção Nova, e todos eles achavam uma loucura o que o Padre Jonas tinha como inspiração e até abandonavam a função. E o que pegou do início ao fim com o Padre Jonas
assumiu e nunca titubeou quando o Padre Jonas tinha uma inspiração no coração. Esse era o nosso querido Eto, né? O Wellington da Silva Jardim. Um homem muito à frente do seu tempo. O Padre Jonas sonhava e ele ia lá, acreditava, executava, e olha o tamanho dessa obra de evangelização. Esse livro, eu acredito, conhecendo um pouco a história dos dois, eu acredito que vai ser fundamental para, por exemplo, você que tem uma inspiração no seu coração, e para você perceber o quanto nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que tenham os mesmos propósitos que nós. Pessoas, companheiros, parceiros de missão, né? Então, essa sintonia entre os dois, com certeza vai ajudar você que tem um trabalho de evangelização, você que tem aí o seu grupo de oração, você que precisa das pessoas para trabalhar, executar e chegar até algum lugar, e esse algum lugar que eu digo, é o projeto de Deus, sonho de Deus, inspiração de Deus. Então, eu tenho certeza que esse livro vai fecundar muito o seu coração, porque eu vi muito a parceria desses dois, e eu atesto que, olha, é lindo ver dois homens de Deus que acreditam numa inspiração. E eu vejo nesse livro aí uma passagem bíblica: quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então, por várias vezes eles estavam em sintonia e Deus estava ali no meio, fazendo toda essa obra acontecer. Então adquire, viu? É um livro lindo de se ter, uma história linda de amizade, cumplicidade e parceria na evangelização, tá bom? Então tá aí, loja.cançãonova.com, recomendo, viu? Conheço de perto essa história aí, recomendo. Fala, Val. A foto, ela é bem emblemática também, no sentido de que o Eto sempre foi apoio para o Padre Jonas, né? Então, verdade. A capa do livro, ela remete a isso. O Padre Jonas recostado aí no peito, nos ombros do Eto, no sentido de que sempre foi apoio. Então, conheça mais sobre essa história, sobre esta obra. loja.cançãonova.com, adquira lá nossos materiais de evangelização. Eu vou trazer testemunhos. Tem mais recadinho, Thiago? Não, quero aproveitar só que você falou da loja, que a gente falou do livro, que também está chegando aí nesse fim de semana, Dia das Mães, né? Então, é o melhor, desculpa, o melhor lugar, até engasguei aqui, mas o melhor lugar. Lembrou do que ia pagar, né? Para você encontrar o presente da sua mãe. Eu fico na dúvida, porque minha mãe é tão religiosa, ela gosta tanto de rezar, ela que sempre trouxe a fé aqui para dentro de casa. Então tá aí, a melhor dica para você encontrar o presente para sua mãe, com certeza, está na loja Canção Nova. Tem de tudo ali, não é, Val? Tem camiseta, tudo. Tem acessórios. Não, acessório, gente, é uma gama. Porque eu digo, se não é camiseta, né? Se não está dentro dos vestuários, Sim. Se não está dentro dos livros, CD e DVD a gente não tem mais. Então, tudo é acessório, entendeu? Saiu do vestuário, saiu da parte de livros, é categoria acessórios. Aí tem brinco, tem pulseira, tem gargantilha, tem relógio, tem bolsa, tem caneca, tem almofada, tem tudo. Tem capa para filtro, para botijão de gás. A linha casa, Tem meu amigo. garrafa térmica, Tem né? garrafa térmica. Você consegue colocar a sua casa de uma maneira tal que quem entra fala, ó, aqui mora um católico que conhece a Canção Nova. Em qualquer canto da casa a pessoa vai ver que tem um católico ali, né? Então, porque aí muito tem, lindo. entre os crucifixos, entra a parte de ornamentação, me lembrei, eu olho pro Thiago, lembro pro Padre Bruno, né, gente? Tem jeito. Aí tem aqueles quadros, eu chamo de o quadro do leão, mas que nos recorda. Nossa, lindo. É muito bonito. Dá uma olhadinha lá, porque tem a linha também do Livrai-nos do Mal e muita, muita coisa. Tem camiseta do PHN, A gente, camiseta, tá tem o chegando, livro tá do bonita, Peter, do hein? PHN. Tá Livro do bonito. Padre Edson, O Padre Edson lançamento. lançou 2 livros sobre o PHN, um do tema do PHN desse ano e um sobre o método PHN. Olha Aí, ó, o lá, lançamento Peter. tá aí. O Padre Edson muito, muito bondoso. Aí, é toda a linha PHN para você. Tem a caneca do PHN, tem um adesivão lá bonito. Olha, esses dois aí. O livro preto é o método PHN, são passos para uma vida em Deus. Nesse livro aí o Padre Edson colocou como o Padre Jonas ensinava os jovens a buscar a santidade através deste método chamado PHN, tá? E o outro é o livro Salvação, Esperança e Júbilo, que é o tema do PHN deste ano, e o Padre compilou tudo num livro só, cada
capítulo deste livro é uma pregação que vai acontecer no acampamento. Então, ele desenvolveu toda a temática, claro, para você estar bem preparado para vir para o acampamento e também depois para o acampamento ser ruminado, ali você ir, né, ainda trabalhando mesmo pós-acampamento PHN, que acontece de 9 a 13 de julho. Estamos esperando 500 mil de pessoas aqui na Canção Nova. Pelo menos a gente está preparando estrutura para isso. Não é exagero, porque no ano passado nós tivemos 287 mil pessoas aqui na chácara. Então, uma grande estrutura merece também uma grande preparação. Então, tá aí os 2 livros do padre, toda a estrutura que nós estamos preparando na chácara. Tá vendo aí a loja Canção Nova? Ó, porque você vai procurar presente para sua mãe e acha para você que é jovem, porque essa parte aqui é para juventude, tá? Tava chamando as mães com a gente. O Peter se empolga, a gente vai na onda dele tava também. falando de uma coisa. Mas o bom é isso, o bom é que você, quando você Encontra vai procurar para tudo. sua, quando você vai procurar aquele avental para sua mãe, aquela almofada, aquela caneca, aquela garrafa térmica, enfim, todos esses utensílios e acessórios você ainda encontra também para você jovem, para você que é geração PHN conosco. Eu sou, inclusive, desde o primeiro PHN eu venho, desde 98 eu vim aqui, então eu tenho muita alegria de partilhar isso, mas vamos para Val, porque a gente tem muito assunto e a gente ainda tem palavra, ainda tem música, ainda tem muita coisa nesse Sorrindo para a Vida de hoje. Vamos lá, minha gente. Quero trazer testemunho da graça de Deus, porque nosso Senhor segue e segue agindo em nosso meio. Obrigada a você que está participando. Repito, sorrindopravida@cançãonova.com é o e-mail, principalmente se você não quer ser identificado. sorrindopravida@cançãonova.com. Mas você pode participar lá no Instagram, fotinho já tá lá. Eu mesma já curti, compartilhe com seus amigos, marque as pessoas, Sorrindo Pra Vida CN, @Sorrindo Pra Vida CN, lá no Instagram você também nos encontra e pode participar com a gente. Quero trazer então esse testemunho, bem curtinho, ela diz assim: gostaria de começar esse depoimento agradecendo muito a Deus e a Nossa Senhora Aparecida pela graça alcançada. Me formei no ano passado na faculdade e, como todo recém-formado, estava com dificuldades de encontrar um emprego estável na minha área e que conseguisse me ajudar a conquistar a minha independência financeira. Em janeiro, depois de várias buscas, várias tentativas online, achei um processo seletivo que me identifiquei muito e gostaria muito da oportunidade de trabalhar naquele lugar. E eu pedi a Deus, através da Canção Nova, enviei meu pedido de oração, pedindo que o Senhor abrisse a porta desse emprego, porque eu sabia que era muito, muito difícil. E eu precisava muito desta graça. E enviei para vocês o pedido de oração e segui firme, rezando também, pedindo a Nossa Senhora que abrisse as portas. E agora eu estou voltando para dar esse testemunho. Deus ouviu minhas preces. Nossa Senhora Aparecida entregou meu pedido a Deus. E eu sei que vocês da Canção Nova intercederam por mim para que eu tivesse esta oportunidade. Estou empregada, graças a Deus, e recebi agora, no início de maio, o meu primeiro salário. E eu estou compartilhando com vocês parte do meu primeiro salário para dar testemunho de que, de fato, a oração move o céu. Deus abençoe a todos da Canção Nova. E ela mandou aqui o comprovante de Pix, está nos ajudando no valor de R$500. Que lindo. Porque experimentou a graça de Deus. Ela é aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Bernardo do Campo, e ela disse bem grandão, em caixa alta: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que Maravilha. lindo, que experiência da confiança em Deus e que experiência linda de nós estarmos juntos, né, em oração. Quando nós nos reunimos assim, Deus de fato ouve a nossa voz. Obrigado, Val, por esse testemunho. Então envie o seu, a Valdene já deu aí os meios, os caminhos, mas nós queremos estar assim, através do seu testemunho, mais perto de você. É assim que a Canção Nova quer se relacionar. Eu gosto muito dessa imagem da bancada porque é isso, né? A mesa, ela tem os lados, né? Então a gente fica do lado de cá, então é como se a gente sentasse frente a frente, né? Aí, ó. Então eu sento aqui, o Peter aqui, você senta aqui, logo aqui à nossa frente. É tão bonito quando as pessoas chegam perto da gente ou que acompanham a Canção Nova e dizem: olha, você não me conhece, você não sabe meu nome, mas você está na minha casa já faz tempo.
E é assim mesmo que a gente sente. A gente senta aí para cearmos, né? A boa partilha, a palavra de Deus, uma boa canção, né? Tão gostoso quando a gente senta aí e partilha, ó, tem um sonzinho, tem um violão, tem uma voz, e assim a gente vai se confraternizando, assim a gente vai se conhecendo, assim a gente vai aprendendo mais de Deus. É assim que nós nos preparamos para esse momento também de partilha da palavra. Eu vou trazer para você a frase de hoje, para a gente cantar e partilhar. Mas antes quero deixar aqui, né, nessa quinta-feira, dia 8 de maio, tem aniversariantes. Inclusive, tem um grande colaborador nosso de longa data. Eu, quando cheguei aqui em 2002, ele já estava por aqui. Ele era bem jovenzinho, mas o Elbon Júnior, que hoje trabalha no nosso CN Plus, ele está lá na gravadora, lá a gente sempre conta com ele por lá, né, Peter? Também, isso aí, parabéns para ele. Parabéns, Elbon, Deus abençoe. E a todos os aniversariantes, aquele abraço bem carinhoso. Deus abençoe você. Feliz aniversário, tá bom? E que o seu coração esteja em prontidão para aquilo que Deus quer realizar a partir desse novo ano que você celebra. Falando em prontidão, vem aqui a frase de hoje, que é do nosso querido Padre Jonas Abib. E ele dizia assim, ele nos disse assim: Maria está sempre em prontidão e diante de nossas dores intercede por nós, mesmo quando não recorremos ao auxílio dela. Maria está sempre em prontidão e diante de nossas dores intercede por nós, mesmo quando não recorremos ao auxílio dela. Padre Jonas Abib. Que hoje então busquemos estar assim como Nossa Senhora em prontidão, mas também sabendo que ela está ouvindo as nossas orações, bem como o próprio Deus. E é assim que a gente começa a preparar para essa partilha de agora, declarando isso e confiantes nisso. Deus escuta a nossa voz e Ele sabe o que é melhor. A gente canta assim. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar, um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho, Ele te ouve. Deus escuta a sua voz, fale com Ele. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é melhor. Ele te ouve. Deus ouve o nosso clamor. Deus escuta a sua voz, fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos 12, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Pega aí a sua palavra e vamos refletindo sobre isso. Estarmos prontos para fazer a vontade de Deus. Versículo 1. Aliás, antes de ler aqui a palavra, eu quero fazer um desafio para o pessoal que está aqui pelo YouTube, tá bom? Que eu estou vendo aqui que tem 16 mil pessoas no YouTube agora. Então, estou dando um bom dia para vocês também que estão nos acompanhando. E é impressionante quanto pedido de oração vai chegando aqui nos comentários. É impressionante. Pedido por cura, por libertação. Você vai fazer o seguinte, você vai copiar esse link do YouTube e manda lá para alguém, ou manda num grupo e escreve assim: olha, assiste o programa de hoje porque Deus tem algo para você e você precisa estar pronto.
Deus quer algo de você e você precisa estar pronto. Vamos fazer esse desafio? 16 mil pessoas mandando esse link do YouTube para grupos, para pessoas que você sabe que precisa estar hoje. Interrompeu, Pito, nosso diretor está me atualizando aqui, já tem 21 mil, tá? Depois 21 mil, olha só, que tá beleza. atualizado aí no teu, mas tá ótimo, a gente... Perfeito, quer que esse olha. número cresça, é só uns 5 mil a mais, mas tem muito mais para chegar. Imagina, se num acampamento de oração a gente tem 287 mil pessoas, Imagina. como o Peter falou aqui no PHN, imagina agora quantos não podem nos acompanhar nesse momento em que Deus quer falar conosco, porque Ele tem algo especial para você que acompanha esse Sorrindo para a Vida agora. Que lindo. Enquanto você estava falando aí, inclusive uma pessoa falando aqui que é de Portugal, então um abraço para os nossos irmãos portugueses que nos acompanham também. Vamos lá então. Versículo 1, capítulo 12 de Romanos. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo, temos muitos membros, cada qual com uma função diferente. Assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetizamos em proporção com a fé recebida. É o dom de serviço? Prestamos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só isso que diz aqui no versículo 2 dessa passagem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais, olha só, distinguir o que é da vontade de Deus. E o que é da vontade de Deus? Como é que a gente faz para distinguir se algo é da vontade de Deus? Está aqui na palavra. É fácil. É só perceber se aquilo é bom, se aquilo agrada e se aquilo é perfeito. Tá? É bom, agradável e perfeito. Bom, agradável e perfeito. Vamos seguir na nossa meditação, porque tem outras passagens bíblicas que eu trouxe aqui e que também vai nos ajudar nessa meditação. Vou voltar a ler esse texto de Romanos, mas tem aqui outras passagens bíblicas que vão nos ajudar demais. Você vai anotando depois na sua Bíblia, você vai fazendo o seu estudo depois dessas passagens bíblicas que vão ser complemento para tudo isso que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? A prontidão de coração. No livro de 1 Pedro, ou no capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só, santificai em Cristo os vossos corações.
Que tipo de pessoa está pronta para fazer a vontade de Deus? Aquela pessoa que está com o coração unido a Deus. Se nós estamos distantes de Deus, não tem como a gente fazer a vontade de Deus, porque a gente não está em sintonia com Ele. A gente não tem um relacionamento com Deus. Peter, o que eu preciso fazer para fazer a vontade de Deus? Caminhe com Ele. É só estando próximo que você tem um relacionamento e você vai, ao mesmo tempo, entender o que Ele quer e, ao mesmo tempo, estar pronto. Porque existe ali um relacionamento, você está caminhando com Ele. Entende? Isso está em 1 Pedro, capítulo 3. A vigilância constante. Esse é um outro detalhe muito importante. Jesus nos alerta sobre a importância de estarmos atentos e vigilantes. Onde que está isso? Está em Mateus, capítulo 24, de 42 a 44. Mateus 24, 42, 44. Isso aí é a vigilância constante. Diz assim essa passagem: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, né? Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Isso aqui está falando da segunda vinda de Jesus? Também. Mas no seu santo evangelho, essa passagem de estar preparado para a vinda de Jesus a qualquer momento, significa também esse Jesus que vem pedir algo. E olha que lindo, né? Ele é Deus, gente, ele podia fazer qualquer coisa. Ele é Deus, ele não precisaria de nós, mas ele quis precisar de nós para que, fazendo algo em Deus, nós mesmos vamos nos santificando nesse processo de fazer algo por Ele. Aqui na Canção Nova nós, inclusive, vivemos a realidade do trabalho santificado. Por que é o trabalho santificado? É trabalho santificado porque quem pede esse trabalho é o próprio Deus, ou seja, esse trabalho é santo, tá? O que nós estamos fazendo hoje aqui no Sorrindo para a Vida, o Thiago apresentando, o Sapo tocando ali o violão, a Valdene aqui também participando, eu aqui, esse trabalho, o que Deus nos pediu hoje aqui para fazermos, passar um tempo, 1h30 do nosso tempo aqui, este trabalho, quem pediu este trabalho, quem nos chamou para estar aqui é santo, e o que nós fazemos é um trabalho santificado. E porque é santo o que nós fazemos, nós também vamos nos santificando trabalhando aqui. Você tenha absoluta certeza que, vivendo isso aqui, tanto você é atingido pela graça de Deus, como nós. Quando a gente sai do ar aqui, depois, nos bastidores, a gente olha um para o outro e fala, cara, o que aconteceu? A música encaixou, e a gente às vezes nem conversou sobre isso, e a música certa veio, a partilha certa, o testemunho. Quantas vezes o testemunho que a Valdênia trouxe aqui veio de encontro com a palavra de Deus, a coisa mais linda do mundo, gente. Santifica a gente, porque nós estamos tendo contato com isso. Trabalho santificado. Então, o que o Senhor pede, nos santifica. Nós precisamos estar vigilantes, porque de repente o Senhor pode aparecer num momento, nos pedindo algo, e a gente não está pronto. Vigilância constante. Bom, adiante. Preparação diária, todos os dias. Olha só, prontidão de coração, vigilância constante e agora esse passo, a preparação diária, todos os dias. A única coisa que a gente tem na mão é o hoje. Então nós precisamos nos preparar hoje. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, São Paulo nos exorta, nos dizendo o seguinte: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Ficai firmes. Você lembra de alguém? Essa expressão? Aguenta firme, meu filho. Mas não é só um aguentar firme, num sentido de permanecer estático e ficar ali firme, sem fazer nada, e Deus vai fazer, eu aguento firme. Não é estático, é dinâmico. Uma vez tendo feito tudo o que Deus pediu, fica firme, porque a vontade de Deus se cumprirá. A gente faz tudo como se só dependesse de nós e confiamos
como se, dependendo de Deus, porque só Ele está fazendo. A gente confia, faz tudo que Ele pede e espera em Deus absolutamente tudo, porque foi Ele que pediu. Aguenta firme, mas aguenta firme assim, faz o que o Senhor está pedindo e permaneça. E essa preparação, ela é diária, é uma armadura, que a gente está ali preparado, constantemente protegido, porque a qualquer momento a guerra começa, a qualquer momento a luta vem, e se a gente está desprevenido, meu irmão, aí a gente é levado como uma enxurrada, a gente nem estava preparado, né? É necessário estar vigilante com relação a isso. E a disposição para o serviço. Olha, gente, como é triste você trabalhar com uma pessoa indisposta. Você já trabalhou com gente assim? A sensação é que a gente carrega nas costas a pessoa no trabalho, sabe? A pessoa não vai, a pessoa não quer uma resolução. A pessoa trabalha sempre se encaminhando para um menor esforço. Gente, o que é bom, o que dá resultado, dá trabalho. Dá trabalho. Então, disposição, né? Então, eu estou exortando tanto você, quanto também, né, que está vivendo essa realidade, né? Puxa vida, não está disposto, essa outra pessoa que trabalha comigo não está disposto, lá naquele setor de trabalho não está disposto, parece que só eu estou querendo trabalhar nesse setor, né? Estou exortando você, olha, não olha para isso não, esteja pronto sempre, disposto, disposição. Então, se você está vivendo esse cansaço de se sentir trabalhando sozinho, peça a Deus essa graça. Senhor, eu não quero perder a minha disposição por causa do ambiente que eu estou inserido, tá? Então, isso para você que se sente lutando sozinho. E agora para você que se sente cansado. Porque, olha, é muito tempo se colocando à disposição, trabalhando. Aí, no final das contas, parece que a gente não é valorizado, a gente não é notado. Olha, aí vem aquela fase do, cansei. Sabe a fase do cansei? Larguei mão. Eu larguei mão, deixa para lá. Outro vai fazer, e se não fizer também não é problema meu, mas não quero mais me envolver desse jeito. E aí você acaba abandonando uma disposição que na verdade faz parte da sua personalidade. Você é uma pessoa disposta, e já faz um tempo que você deixou de ser. Não, pensa assim não, esteja disposto e peça para o próprio Senhor revigorar suas forças no dia de hoje. O Salmo 40, versículo 8, expressa um desejo profundo de cumprir o propósito divino. Aí que está, a gente não trabalha só para homem, gente, a gente trabalha para o Senhor que nos chama, ainda que o seu trabalho não tenha nada a ver diretamente com a evangelização. Mas uma pessoa cristã, autêntica, seja o trabalho que for, trabalho de escritório, um trabalho burocrático, seja o trabalho que for, saiba, você sendo um cristão autêntico, disposto, alegre, feliz, acolhedor, você evangeliza com a sua forma de ser, né? Então, no final das contas, a gente trabalha para Deus, independente para qualquer coisa que a gente faça, a gente trabalha para Deus. No final das contas, sempre foi e sempre será entre nós e o Senhor, né? Agrada-me fazer a tua vontade, diz o Salmo. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Precisamos estar sempre prontos para cumprir a vontade de Deus. Estais preparado, porque a hora em que não penseis, virá o Filho do Homem, diz Lucas, capítulo 12, versículo 40. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 50. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Lucas 1, versículo 38. Inclusive, eu vou pedir de novo pro Tiago ler a mensagem de hoje, que tem a ver com Nossa Senhora, né, Tiago? Uhum. Qual que é a passagem, qual que é o texto, a frase de hoje? Maria está sempre em prontidão e diante de nossas dores intercede por nós, mesmo quando não recorremos ao auxílio dela.
Olha só, é uma frase do Padre Jonas nos recordando de Nossa Senhora. Olha, Maria está sempre em prontidão. Está aí mais uma graça que nós recebemos do céu, nós católicos, recorre a Nossa Senhora. Ela sempre esteve pronta, sempre. Mesmo nos momentos de dor, mesmo naqueles momentos, sabe na passagem de Deus, na passagem bíblica que fala, Maria guardava tudo no coração, significa o seguinte, ela não entendia aquilo, ela guardava no coração e rezava. Porque no momento certo ela tinha a certeza de que uma hora ela ia entender. Deus ia revelar a ela. Mas ela também não entendia muita coisa, então ela guardava no coração e ela estava pronta, atenta para entender o projeto de Deus na vida dela. Peça a intercessão de Nossa Senhora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Foi essa passagem que nós começamos essa partilha. Precisamos discernir e estar prontos para seguir a vontade de Deus. Só que aí, irmãos, entram os empecilhos, e aí eu quero fazer junto com você, porque nisso aqui eu entro também, tá? Alguns pontos que são empecilhos para a gente cumprir a vontade de Deus ao nosso respeito. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, são 5. Toma cuidado com esses 5 pontos, viu? Porque esses 5 pontos podem impedir você de seguir a vontade de Deus hoje. Primeiro empecilho, respeito humano. Gente, esse respeito humano é um negócio impressionante. Sabe por quê? Porque pode ser que Deus peça para você hoje, por exemplo, algo que vai interferir na sua casa, na sua família, e não vai ser de uma hora para outra que todo mundo vai concordar com aquilo que Deus pediu para você. Nossa, que bonito, Deus falou com ele e agora, nossa, que coisa maravilhosa, vamos todo mundo seguir a vontade de Deus agora, porque Deus falou no coração dessa pessoa, falou no seu coração e agora toda a nossa família vai ter... Não, tem inclusive os embates próprios daquilo que Deus te pede hoje, né? Nem sempre, gente, nem sempre seguindo a vontade de Deus a gente vai agradar todo mundo ao nosso redor. E aí a gente deixa de cumprir a vontade de Deus por conta de um respeito humano. O que as pessoas vão pensar de mim, né? E olha, convém mais a nós, irmãos, agradar a Deus do que aos homens. E por isso a gente precisa estar com a nossa sintonia em Deus em dia. Porque também isso é uma linha muito tênue da gente cumprir a vontade de Deus e fazer os nossos caprichos. Tem que ser vontade de Deus. Eu estou falando de vontade de Deus. Uma vez Deus pediu, agora vamos cumprir. E se não agradar as pessoas que estão ao nosso lado, olha, paciência, resiliência, mansidão, até Deus também revelar aos corações das pessoas que estão próximo, né? Porque Deus também ele vai confirmando com o tempo a vontade dele para aquela situação dentro da sua família. Aí eu posso ampliar para dentro do seu grupo de oração, para dentro da sua comunidade, para o seu trabalho profissional. Mas às vezes Deus escolheu você primeiro para dar o passo primeiro, para depois, igual eu me recordo agora o Padre Jonas quando chegava aqui porque era um brejão aqui, o lugar onde é o centro de evangelização era um brejão. Aí ele olhava para aquilo e ele falava para as pessoas que estavam aqui na comunidade, né? Olha, aqui vai ser um grande estádio de futebol, onde várias pessoas virão, um lugar parecido com um estádio de futebol grandão, assim, com as arquibancadas. O povo olhava um brejo, mas Deus chamou o Padre Jonas a acreditar primeiro. E aí eu olhava aquela inspiração e achava uma loucura. Por respeito humano, o pessoal está me achando louco. Estão achando que eu sou louco. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que eu não falei nada. Vamos fazer de conta que Deus não falou nada e vamos engavetar isso que Deus pediu. Não, respeito humano não. Toma cuidado com o respeito humano. Segunda coisa que é um empecilho para você fazer a vontade de Deus. Apego aos próprios projetos. Gente, abrir mão do que a gente pensa é tão difícil. Cara,
É muito difícil, sabe por quê? Porque parece que a gente está deixando algo de nós, parece que a gente está se anulando. E não é se anular, claro que também é isso, mas quando a gente se dispõe a se rebaixar para discernir a vontade de Deus e se adequar a ela, o resultado disso é muito maior do que o nosso próprio projeto, né? Apego aos próprios projetos. E aí eu posso dizer também, apego às próprias funções, aquilo que você faz hoje, apego à sua posição. E se Deus pedir o seu cargo hoje, hein? Eu penso nisso constantemente, sabe, gente? Hoje é uma responsabilidade que me foi confiada dentro da comunidade Canção Nova. Estar com a responsabilidade de levar adiante o acampamento PHN, por exemplo. Que coisa grande, quanta responsabilidade. E é inevitável, a gente acaba ficando em evidência, mas isso passa e vira poeira. Não é o trabalho do PHN que vai me levar para o céu não, viu, gente? Aliás, ninguém que assumir esse trabalho vai estar garantido no céu. Não. Aí Deus dá a responsabilidade e aí Ele pede de volta. Ó, chega, valeu, brigadão, vem outro. E aí vai mudando. Mas se a gente fica apegado àquilo, e aí? A gente não pode ficar apegado aos próprios cargos, à própria posição, aos próprios projetos. A gente precisa caminhar em sintonia com o que Deus nos pede. E se apegar aos próprios projetos podem ser empecilhos à vontade de Deus para você hoje, né? Terceiro empecilho, melhor dizendo, que pode te impedir de viver a vontade de Deus ao seu respeito. Medo de não dar certo. Eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. E se não der certo? Sabe aquele medo de não dar certo? Sabe o que é isso? Sabe o que é esse medo de não dar certo? Isso é idolatria, sabia? Idolatria de si. Porque quem tem medo de fazer algo, medo de não dar certo, eu estou fazendo algo, eu tenho medo daquilo não dar certo, eu estou me idolatrando, porque eu não me permito errar. Eu estou elevando a minha própria imagem. O que as pessoas vão dizer se eu errar? Vão dizer que você é humano. Vão dizer que você tem falhas, tem limites, tem defeitos. Apego à própria imagem. Pode dar errado. Claro que pode dar errado. E se der errado, deu errado. Não é uma irresponsabilidade, sabe? Mas a gente não pode esquecer em tudo que a gente faz, por mais que a gente faça tudo direitinho, tudo certinho, mas pode dar errado. Pode dar errado. Claro que pode, né? Mas esse medo de não dar certo, essa grande valorização de si mesmo, pode impedir de você fazer a vontade de Deus. Porque o que Deus está te pedindo não está ali no controle da sua mão. E aí, por causa da sua idolatria da própria imagem, você não faz. Não, gente. Se abandona. Tem uma frase que é um clichê, né? Mas eu retomo aqui, né? Dá o passo, Deus dá o chão depois. Dá o passo, Deus dá o chão depois. Não tenha medo. Se é isso que Deus te pede, e aí precisa do discernimento, é Deus quem está pedindo, é Deus, eu sinto. No fundo do meu coração, tenho medo de errar, mas é Deus que está me pedindo. Dá o passo, Deus dá o chão. Quarto, penúltimo. Querer realizar em si o projeto frustrado de outros. Isso eu vou falar para os jovens. Você não tem a obrigação de realizar na sua vida o projeto que o seu pai ou que a sua mãe não conseguiu realizar. Você não tem essa obrigação. Pai, mãe, não queiram realizar nos seus filhos o projeto que você quis realizar no ano passado. Aí você quer enfiar goela abaixo no seu filho aquele projeto que você não foi capaz, você não conseguiu, aí você quer realizar nele. Para tampar uma ferida do passado de algo que você não conseguiu. Ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. O seu filho é outra pessoa. Você, filho, você é outra pessoa.
Você não precisa estar preocupado em realizar e agradar todo mundo ao seu redor, fazendo aquele determinado projeto ou desempenhando aquela determinada função. Não. O que Deus quer de você? Hein? O que Deus quer de você? Quando eu fui sair da minha casa para poder vir para a Canção Nova, você acha? Claro, minha mãe Mãe, gente, mãe ama o filho. E mãe quer o melhor para o filho. O que você acha que a minha mãe pensou? Imagino que os meus irmãos também, né? O que você acha que a minha mãe pensou, e dos meus irmãos também? Estou indo para a comunidade de Canção Nova. Não sei como vai ser meu futuro, não sei o que eu vou ganhar financeiramente, não vou por salário, vou vivendo a divina providência. O que você acha que a mãe pensa? Meu Deus do céu, eu investi tanto no meu filho estudou, meu filho se capacitou, eu me entreguei, paguei, né? Paguei. Eu perdi do meu tempo, do meu trabalho, perdi entre aspas, tá? Perdi do meu tempo, aliás, entreguei do meu tempo, do meu trabalho para fazer meu filho estudar, ser alguém na vida. De repente ele larga tudo e vai para Canção Nova. Você acha que foi fácil? Claro que não foi, né? Só que Deus chama. E teve uma frase muito bonita que a minha mãe disse, quando ela percebeu que de fato eu iria e que tinha um Deus me chamando, minha mãe me disse uma coisa, ela disse assim, é impossível lutar contra Deus. Minha mãezinha, Dona Maria Augusta, lá de Cuiabá, que lindo, Deus falou no coraçãozinho dela. Então, gente, nós precisamos estar abertos para cumprir a vontade de Deus, antes de tudo. E quando a gente cumpre a vontade de Deus, tudo vai se ajeitando com o tempo. Agora, se a gente fica só querendo agradar as pessoas, as autoridades, aquela pessoa que é responsável por nós, a gente só vai agradando a pessoa. Não. E se Deus pedir algo diferente para você? E se Deus tiver uma vocação para você? Você está segurando essa vocação já faz um tempo. Você sabe que você tem um chamado. Você tem uma vocação. E aí você não dá o passo porque você tem medo de desagradar as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com isso. O tempo passa. O tempo passa mais rápido do que você imagina. E quando a gente olha para trás, a gente vê quanto tempo a gente perdeu querendo agradar mais os outros que a Deus. Por último, é um empecilho que você pode ter para não cumprir a vontade de Deus. Sabe qual é? É o mais óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Qual é o empecilho? Não saber o que Deus quer. Eu não sei o que Deus quer. Como é que eu vou cumprir a vontade dele se eu não sei o que ele quer? Peter, eu preciso ouvir a Deus. Então, para com essa bagunça interior. Silencia. Entra numa vida de fato, de uma espiritualidade autêntica, uma oração autêntica. Tenha vínculo com a palavra de Deus. Vínculo. Tenha relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa, meu irmão. Deus é uma pessoa, minha irmã. Você precisa se relacionar com Ele, conversa com Ele, fala com Ele, caminha com Ele, silencia, escuta. Ele vai falar. Escuta o que eu vou falar para você agora. Quando Deus quiser uma coisa de você, você vai entender. Você vai entender. Não tenha medo não. Você vai entender. Peter, já faz muito tempo. Se você ainda não discerniu, talvez não seja o momento de você entender. Mas você vai entender. No momento certo você vai entender. Esteja pronto. Esteja com Ele. E caminha com Ele. Sem medo. Sem medo. Como naquele episódio do barco, né? No meio daquela tempestade, aí Jesus vem. Os discípulos ficam com medo, apavorados, pensando que é um fantasma. E um dos discípulos diz, é o Senhor. Quando Pedro percebe que talvez seja o Senhor, Senhor, é o Senhor? Se é o Senhor, me manda ir até você. Aí Jesus olha para Pedro e fala, vem Pedro, vem. Pedro sai do barco e no meio daquela tempestade ele vai se encaminhando para perto do Senhor. Ele teve medo, começou a afundar. Jesus pega ele pela mão. Por que duvidaste, Pedro? Por que você está duvidando? Vem, eu estou no meio da tempestade, não tenha medo. Quando o Senhor pedir, vai, irmão. Vai, e quando você perceber a voz dele, você vai entender que é ele. Vai. Toda essa partilha aqui
é para você entender o seguinte: o que Deus quer é maior do que o que você pensa. O projeto dele é maior que o sonho que você tem em você mesmo. Esteja pronto para servir. Esteja pronto para ir, ainda que seja meio confuso, mas uma vez Deus chamando, não tenha medo. Vá. Talvez Deus está chamando só você para mudar a sua casa. Vai. Talvez Deus está chamando você a ser aquele ponto fora da curva lá no seu trabalho. Seja, não tenha medo. E terminando essa passagem de hoje, falando sobre seguir a vontade de Deus, eu digo para você: tenha claro no seu coração, existem algumas perdas que não são perdas, são livramento. Talvez seguindo a vontade de Deus você vai perder coisas, mas nem sempre esse perder vai ser perda. Talvez esse perder vai ser livramento. Se for para você perder esse namoro porque você quer cumprir a vontade de Deus na sua vida, Peter, olha, se eu fizer essa proposta de santidade para o meu namoro, o meu namoro vai acabar. Se o seu namoro acabar por conta de um chamado que Deus está fazendo a você, de viver a santidade, saiba, perder esse namoro não é perda, é livramento. Estou sendo bem claro, não consigo ser mais claro para você. Perder esse namoro hoje por causa da santidade, por causa da vontade de Deus, perder esse namoro não é perda, é livramento. Segue firme na vontade de Deus ao seu respeito. Eu ouvi que o Sapo já está dedilhando essa canção. E essa canção diz assim: insisto em perseguir os meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito, e eu me perco querendo ser Deus de mim. Quantas vezes eu, Peter, me perdi querendo ser Deus de mim mesmo. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa hoje, meu irmão, o seu querer. Esteja pronto hoje para cumprir a vontade de Deus. E aí você vai poder dizer, como nesse refrão: guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Eu calo o meu querer para ouvir o que o Senhor quer, porque eu preciso ser um barco à vela solto pelo mar. Eu preciso ir para onde o vento do Senhor levar. E o vento do Senhor se chama Espírito Santo. Vamos cantar essa canção? Esteja preparado. Assim como agora naquele conclave, homens estão reunidos para discernir a vontade de Deus, e uma vez entendendo a vontade de Deus, está pronto para cumprir. Imagina, gente, naquele conclave, o resultado. Se coloca na pele de um daqueles cardeais por um instante. A votação, o discernimento, aí vem. Olha, na votação tá você. Vai, eu vou me colocar no lugar. Peter, é você. É você que vai levar a igreja de Cristo Jesus. Imagina, gente. Imagina isso. Você vai estar à frente da igreja instituída por Cristo. Você carregará a responsabilidade de levar a missão de Pedro nas costas. E aí, a pessoa tendo consciente, esse homem tendo a consciência de tudo isso, olhar diante de todos aqueles e dizer: eu digo sim à vontade de Deus, eu aceito. Lindo, né? Então, nós estamos vivendo isso na nossa igreja hoje. E você, hoje, está sendo chamado a viver isso na sua vida cotidiana. Estar pronto. Eu aceito, Senhor. Não entendo, talvez eu olho para mim, eu não me vejo nem preparado, mas eu digo sim, eu quero, eu vou, porque eu não posso ser mais Deus de mim mesmo. Se o Senhor me pede, eu vou. Vamos cantar essa canção? Quero convidar você a cantar junto essa canção. Guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Vamos cantar. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim.
escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Deixa aqui hoje, nesse dia. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Vá com a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Vá com a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Soltemos a nossa voz no Espírito agora. Sim, Senhor, nós queremos entender a Tua vontade hoje na nossa vida. Eu peço, Senhor, o poder do Teu Espírito agora sobre nós, sobre todos aqueles que nos acompanham agora, que já estão inquietos, Senhor, já faz muito tempo. Eu não entendo o que o Senhor quer de mim. Vem, Senhor, no dia de hoje, com a força do Espírito Santo, convencer os nossos corações da Tua vontade, dos Teus projetos para nós. Sim, Senhor, nessa hora em prontidão, nós nos colocamos abertos à Tua vontade, para perseguir o que Tu queres, para seguir a Tua vontade, porque não vamos nos conformar com esse mundo. Esse mundo não nos basta, mas a Tua vontade, Teu querer nos cala. Que bonito isso. Esse mundo não nos basta. Ouvirmos as vozes deste mundo, vivenciarmos as coisas deste mundo, não nos bastará, sempre vai faltar. Mas cumprir a vontade de Deus nos preenche, nos cala, nos realiza. Por isso que nós nos calamos para ouvir o que Deus quer, para cumprir o que Deus tem. Como é bonito isso, estar aberto à vontade de Deus e perguntar o que queres de mim. Como Peter dizia ali no final ainda sobre esse último empecilho, mas eu não consigo entender o que Deus quer. Mas quantas vezes a gente nem para ouvir, quantas vezes a gente nem medita no que Deus fala. O Peter falava ainda agora no final desses dias atuais, né? Desse dia de hoje, a gente está na expectativa aí do nosso sumo pontífice, daquele que será eleito Papa. E eu pensava aqui, né, quando o Peter trouxe Pedro caminhando ali ao encontro de Jesus, me veio assim um alívio. Eu pensei, ufa, que bom que é só ser o sucessor de Pedro, porque eu imagino a situação de Pedro agora, você assumir o lugar do homem perfeito, porque Pedro continuou o que Jesus fez. Então, depois de Jesus veio Pedro, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, ainda bem que é só para vir depois de Pedro, porque a responsabilidade e o olhar das pessoas sobre Pedro em primeiro, mas também, agora, é claro, sobre o Papa que virá, mas sobre nós, sabe? Essa prontidão de sermos e de vivenciarmos aquilo que Deus quer. As pessoas esperam de nós, elas esperam de você, a sua família. Ah, Tiago, Peter, Valdênio, eu não sou chamado como vocês a estarem aí numa bancada, numa mídia, num evento. Não, mas nós também, além de tudo isso que nós fazemos e vivemos, nós somos chamados a testemunhar o Cristo onde nós estamos. É aqui entre nós, é na comunidade, é na nossa casa, na nossa família. Então, ser o que Deus quer, ser.
essa presença. É tão ruim quando chegam as pessoas que não são o que Deus quer, e aí você é incômodo, é desagradável. O Peter ainda trazia aqui, trabalhar ou estar ao lado de quem é inconsistente, de quem não produz, de quem não quer jogar junto no time, é ruim, né? Então, nesse dia, diante dessa palavra, diante dessa canção, a nossa prontidão, estarmos à disposição de Deus, mas com disposição, porque às vezes a gente, eis-me aqui, Senhor, mas morgado, cansado, caído, sentado, não tem prontidão. Eu lembro que o Padre Jonas dizia para aqueles que rezavam com ele, às vezes a pessoa ia rezar, aí encostava assim, né, para rezar, assim, ele dizia, postura na oração. Então, ele ou de pé, ou recostado, ou pronto, você está em oração. Então, essa atitude diante dos acontecimentos, não é nos prostrarmos diante do que vivemos, mas é uma postura diante dos acontecimentos. Aí tem prontidão, né? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por tanta coisa linda que Ele falou no nosso coração. Antes de eu pegar o testemunho, preciso fazer, eu vou voltar aqui no e-mail para eu fazer esse comentário aqui, que ela disse assim, a Isabel, Val, o que foi isso que o Peter falou? O menino é ungido mesmo pelo Senhor, não é? Ela disse assim, obrigada, porque foi para mim toda esta palavra. Então, minha querida, Deus abençoe você e a todos nós, e a gente pode dizer, foi para nós toda esta palavra. E eu quero testemunhar também, Val, eu estou vivendo agora, aqui no Sorrindo para a Vida, o que essa palavra diz, prontidão. Eu estava na Santa Missa, agora de manhã, e o Rafael me mandou mensagem, porque normalmente nas quintas-feiras quem está aqui partilhando a palavra é o próprio Márcio Mendes, né? E o Márcio teve um imprevisto, ele está bem, claro, mas teve um imprevisto, não pôde vir, e o Rafa, eu estava na música hoje, né? E, Peter, você pode ir lá no Sorrindo para a Vida hoje e tal? Eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Então, nesse tempo da missa até o Sorrindo para a Vida, foi que Deus foi dando essa passagem. Então, prontidão, irmãos. Eu estou vivendo na pele hoje essa palavra. Louvado seja Deus. Pregando com a vida, né, Peter? É isso aí. Como tem que ser na canção nova. Eu ia só falar isso, que a gente aqui nos bastidores, a gente vai se vendo, né? Às vezes a TV não consegue mostrar tudo, e é até interessante e bom que seja assim. Mas enquanto o Peter estava ali partilhando, eu vi que a Valdene estava com um caderninho dela, assim, bem concentrada, olhava a palavra e anotava alguma coisa, e aí eu daqui intercedia, eu falava, Senhor, então frutifica aí no coração da Val o que o Senhor quer falar hoje. Então é interessante isso, né? Que realmente a gente vive isso aqui, a gente está aqui inteiro vivendo o que é a proposta do Sorrindo para a Vida, né? Então, exatamente, é a isso. gente vive junto com o povo de Deus. Quero trazer o testemunho porque olha só como nosso Senhor se antecipa o que você disse. Esse testemunho ela escreveu ontem, só que eu não tinha visto esse testemunho ainda. E o Peter, na pregação, no finalzinho, ele tanto disse que um testemunho colabora com a pregação, não é? Mas na pregação ele ia dizendo, muitas vezes Deus intervém, a vontade de Deus nos vem de forma inesperada, ou como uma forma como nós não gostaríamos. E é sobre isso. E ela traz aqui o testemunho da graça de Deus. Ela pediu para não ser identificada, só queria marcar que o primeiro e-mail dela pedindo oração sobre esse assunto foi 6 de agosto de 2024. Então, dia 6 de agosto de 2024, ela pediu oração para isso. E ela disse assim, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Sou de Alagoas, mas não posso me identificar. Sofri 3 anos da minha vida com compulsão por compras. Virou uma bola de neve tão grande que até a minha família começou a realmente perder a confiança em mim. Perdi a confiança de todos os meus familiares, inclusive do meu esposo. Ele queria a separação. Vocês não sabem o meu sofrimento, era uma compulsão, um vício. Eu era julgada como se eu não quisesse pagar as pessoas. E eu sofri muito preconceito. Eu não tinha com quem contar. Entrei em depressão e eu seguia em depressão e na compulsão, devendo todas as pessoas à minha volta.
em tempo de perder o meu matrimônio. E eu comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida e pedi a Jesus que Ele intervisse na minha vida. Eu precisava romper com aquilo, eu já não sabia mais. E rezando, rezando, rezando. E Deus me ouviu, mas não da maneira que eu imaginava. Sabe como Deus me ouviu? Val, eu fui interditada pela minha família, para que com o meu salário pudessem pagar as dívidas. Nesse dia da intervenção, eu pensei que eu ia morrer, mas eu entendi que ali era Deus atendendo às minhas preces para eu pagar aquelas pessoas. Não está sendo fácil ficar sem dinheiro e sem cartão, mas eu estou andando de coração leve, cabeça erguida, e a sensação de paz nunca mais me faltou. A depressão está sendo curada. A palavra de Deus todas as manhãs vai curando o meu coração. Vocês me ajudaram a não desistir. Louvado seja Deus. Deus interviu da forma não como eu queria, mas era a vontade de Deus para a minha vida. E eu posso dizer também o que É por isso que eu ajudo a canção nova. Nem sempre as ferramentas de Deus agradam a gente, né? Deus, ele se utiliza das ferramentas dele, do jeito dele, da maneira dele. E sempre a gente percebe isso, né? Mesmo sendo difícil, coração sangrando e tal, mas a intervenção de Deus, a gente percebe. A gente percebe quando é Deus fazendo, né? E é essa passagem aqui que nós vemos. Quais são os pontos, né? Retoma aqui, ó. É bom, agradável e perfeito. Você percebe, é bom. O remédio está amargo, mas é bom, é agradável e é perfeito. Então, louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. A gente já chegou ao final do nosso Sorrindo para a Vida, mas antes da gente se despedir, é claro, fica aqui o agradecimento mais uma vez a todos os sócios do nosso projeto Dai-me Almas. Hoje nós chegamos aos 23%. Louvado seja Deus. Obrigado, sócio Canção Nova. Nós subimos 5%. Lembrando então aí, para quem é bom de conta, faltam 77%, temos 17 dias úteis, então vamos trabalhar, tá? Porque o percentual por dia aí, cerca de 4,5%, nós precisamos a cada dia para que nós cheguemos ao final desse mês de maio, celebrando a vitória dos 100% aqui no Sorrindo para a Vida, e a gente conta com você, tá bom? Obrigado. Olha, eu quero só agradecer e falar a agenda de vocês. Eu tenho que falar a agenda também aqui. 23 de maio, o Peter está em São José do Rio Preto. E esse final de semana... 24 de maio, o Thiago está no Arcos da Lapa. Verdade. Olha! E eu estou, sem ser agora do Dia das Mães, próximo final de semana estou em Curitiba, tá bom? Então, pessoal de Curitiba aí... 25 de maio eu estou no Abraça São Paulo. Nós estaremos juntos no Abraço São Paulo. Cheio de evento. Dia 18 de maio tem Crystal Show, dia 24 de maio tem o Arcos da Lapa, o Espírito Sopra Onde Quer, e dia 25 então Abraça São Paulo. Então aí, essa ponte aérea, a gente vai correndo para que a evangelização aconteça e chegue mais longe. Obrigado! A gente fica aí na expectativa do Papa. Pode ser hoje, nessa quinta-feira, o nosso sumo pontífice anunciado. Será? Na tarde de hoje? Será, Val? Será, Peter? De Deus. A graça de Deus. Prontidão, né? Vamos ver. Prontidão, isso aí, prontidão. Obrigado, Márcio Sapo. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe, meus irmãos. A gente segue assim. Guia-me, Senhor, pra onde irá prover. Eu calo meu querer pra ouvir